Nós estamos dando início a mais um Dove School. Esse é o terceiro Dove School. O primeiro Dove School, o workshop que ministrou foi o pastor Vitor Silva. Ele falou sobre a história da nossa igreja. O segundo workshop foi pelo pastor William Gomes. E hoje, a Thaís Satamini, ela vai falar com a gente sobre o Espírito Santo. Para quem não conhece a Thaís, ela congregou muito tempo com a gente lá na igreja, mas ela passou em um concurso e ela teve que ir embora para outro estado. Mas a Thaís foi sempre um referencial para a nossa igreja e hoje nós a convidamos para estar ministrando esse workshop. Eu peço que vocês fiquem até o final, preparem suas Bíblias, preparem seus cadernos e tenham uma imersão agora no conhecimento sobre esse nosso amigo que sempre esteve conosco. Eu vou convidar a Thaís e não esquece que no final a gente vai abrir para perguntas, certo? Então, vai anotando as suas dúvidas que no decorrer da live, no decorrer do workshop, que aí no final a gente vai abrir e a Thaís vai responder, amém? Eu vou convidar aqui ela, tá bom? Vai dar certo. Esperando a Thaís entrar. Olá, Mari. Oi, Thaís. Tudo bem? Tudo bem, estamos aqui na preparação do cenário ainda, para não fazer zoada. Lincoln. Tudo bem, Lincoln? Saudade de você. Parece, meu filho, aqui. Dá um tchau pra galera. Pra gente tá falando tchau. Oi, maninha. Lili, tá? Então, bora lá, tem muita coisa hoje. Bora lá. Eu vou orar e tu já fica com a palavra, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos. Eu quero te agradecer pela vida da Thaís. Eu te peço que venha usá-la para falar aquilo que está no seu coração para o nosso. Senhor Jesus, eu te peço que venha cuidar de tudo, cuida da internet, cuida que ela funcione do início ao fim e que essa live, Jesus, venha transformar vidas. No teu nome, assim eu oro. Amém. 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 Gente, hoje, para mim, eu quero dizer também que eu sou muito honrada, né? O Lincoln já mandou eu não chorar hoje. Para mim, eu sou muito, muito honrada por estar aqui, por estar falando. Acho que algumas pessoas que estão entrando talvez não me conheçam, né? Eu congreguei, acho que 6 anos na Dove, eu acho que foi 6 anos. Foi onde eu conheci Jesus, né? Foi onde eu tive apoio e realmente foram pessoas incríveis na minha vida. Vitor e Vânia, até hoje, eles sabem o quanto eles são amados por mim e pela minha família, né? E a gente está aqui hoje para a gente falar sobre o nosso Espírito Santo, né? Nosso amigo Espírito Santo, né? Primeiro, gente, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias, tá? Em primeiro, se você está com a sua Bíblia, abre aí. A gente vai falar muitos versículos, então, como a Mariane falou, pega caneta, papel, tá? Porque tem muito versículo que eu vou falar, mas a gente não vai ler. E eu vou pedir para você olhar depois, né? Para você conferir tudo aquilo que a gente vai estar falando aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Eu quero primeiro que a gente leia 1 João 4,13, tá? Que diz o seguinte: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, né? Então, quem é o Espírito Santo, né? Em primeiro lugar, ele é Deus. A gente precisa ter essa noção, porque por muitas vezes, né, por muito tempo,
sociais, é muito confuso entender a Trindade, não é verdade? Como pode... Porque, assim, a referência que a gente tem de pessoa, né? Aqui, a pessoa aqui da Terra, né? Que é uma pessoa só, não, aquilo é uma pessoa, né? Que a gente vai já falar de umas características que qualquer pessoa tem. Mas, como entender a Trindade, né? 3 pessoas em uma só e é só uma pessoa, né? Só que a gente precisa entender. Então, por muito tempo, eu achei que o Espírito Santo talvez fosse uma força, né? Algo, sei lá explicar, mas não dava para entender ele como uma pessoa, né? Mas a palavra ela é bem clara e ele é uma pessoa, né? E a gente vai agora falar sobre alguns aspectos que confirmam isso, que ele é uma pessoa. A gente tem uma pessoa, a gente tem 3 características, certo? Intelecto, que é o raciocínio, certo? Emoção e vontade. São 3 coisas que caracterizam uma pessoa. E a gente vê na palavra de Deus, né, que ele tem tudo isso. Por quê? Agora eu vou falar alguns versículos que vocês vão anotar para conferir depois, certo? Em João 14, 26, né, o autor de João, né, do Evangelho de João, ele diz que ele vai... Na verdade, era Jesus que estava falando, tá? João 14, 26 é quando Jesus está para ser crucificado, foi a última reunião que ele tem com os discípulos, e ele fala que ele vai, mas que ele vai mandar o Espírito Santo, ele vai deixar o Consolador, né? Então, lá, ele diz que ele vai ensinar vocês, certo? E vai fazer lembrar tudo que eu tenho ensinado. Então, se ele vai ensinar, é porque ele tem intelecto, né? Para que a pessoa possa ensinar alguma coisa, é porque ela aprendeu algo e vai passar para frente, não é isso? Então, isso um dos motivos, uma das coisas que a gente que ele ensina, que ele tem raciocínio, né? Uma característica. Segunda característica, ele fala, né? Segunda confirmação, aliás, ele fala, né? Isso nós temos em Atos 8, 29, certo? É episódio lá, que é o Espírito Santo falando, você pode conferir lá depois. Atos 8, 29 e Atos 13, 2, certo? São 2 episódios que você vê lá que o Espírito Santo falou, tá? Outra confirmação, ele toma decisões, certo? Também em Atos, um episódio lá que ele é bem claro, que ele tomando uma decisão, uma direção em relação a algo, Atos 15, 28, tá certo? 15, 28. Você pode conferir lá depois. Ele pode se entristecer, isso é tão pesado, né? Paulo fala, né? Não entristeceis o Espírito Santo. Então, ele tem sentimentos, ele pode ficar triste, certo? Você também pode conferir isso em Efésios 4, 20. Aliás, Efésios 4, 30, desculpa. Então, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então, ele tem emoção, né? Sobre a distribuição dos dons, né, espirituais que Deus nos deu como ferramentas, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Ele decide sobre essa distribuição de dons. Né? Outra coisa que ele tem vontade, né, que ele decide sobre isso. 1 Coríntios 12, 11, fala sobre isso, tá? Então, tá. Aí a gente já deu essas confirmações de que dentro da palavra, que ele tem essas características, que ele raciocina, ele tem sentimento, né? E ele tem vontade, que faz ele uma pessoa. Tá? Certo. Não, eu ia falar do Efésios 4:30, não tá certo, Bruna. Glória a Deus pela vida da Bruna, que tá aí postando os versículos. Então, tá, gente. Deixa eu dizer uma coisa assim muito clara. Há algumas, assim, para alguns cristãos, parece que o Espírito Santo ele foi enterrado, né? Ele não é necessário para uma vida cristã. Só que ele é necessário. Não há vida cristã sem o Espírito Santo, certo? Não há vida cristã sem o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 13, 16, né? Paulo, ele fala o seguinte. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13, 16. Paulo parece assim, meio, tipo assim,
Por acaso vocês não sabem, né? Ele fala assim, ó. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Né? É uma coisa assim, vocês têm que saber disso, né? Então, não há vida cristã sem o Espírito Santo. Ele faz a habitação. E aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra, habitação. Porque às vezes, para alguns cristãos, parece que o Espírito Santo ele vai e volta, né? Tem cristão que quer viver uma vida de que, tipo assim, não, agora eu tô com o Espírito Santo, mas daqui a pouco. Não. O Espírito Santo, ele habita em nós. E aí ele tem que habitar. Isso denota permanência, né? Então, a gente precisa perceber isso, que é uma permanência. Ele não pode dar uma voltinha por ali e daqui a pouco voltar, né? Ele é permanente, ele habita em nós e nós precisamos saber. Tanto é que Paulo fala, vocês por acaso não sabem que vocês são santuários de Deus, né? Então, isso é importante. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus, assim como Deus, e ele habita, ele é necessário na nossa vida cristã. Né? Às vezes a gente não cultua esse relacionamento com o Espírito Santo. E por isso que às vezes a gente se dá mal, né? Porque a gente deixa isso um pouco de lado. E aí, também quero chamar a atenção que Estevão, né, quando ele está lá no Sinédrio, né, quando Estevão foi aquela pessoa lá em Atos, descrevendo, né, que ele foi o primeiro mártir, né, da igreja, e que ele foi apedrejado, né, porque ele estava pregando sobre Jesus. E ele diz lá em Atos 7,48, que o Espírito Santo ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então o Espírito Santo ele não está, não, eu vou lá para Dove, o templo, para eu encontrar o Espírito Santo. Não, você não vai encontrar. Claro que o Espírito Santo vai fluir lá, porque Deus, quando ele fala que quando estão reunidos dois ou mais, né, no nome dele, então você vai encontrar muito fogo na Dove, até por um acaso falando nisso, né? Então vai lá, você vai encontrar muito fogo lá, tá? Mas o Espírito de mim e de você, né? Lá Estevão fala disso, né? Que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele habita em templo feito pela mão do Senhor, que somos eu e você, né? Amém. Eu também quero chamar a atenção para você. Vamos para 2 Coríntios agora. 2 Coríntios 3, do 7 ao 11. Tá? Mário, eu não tenho noção aí de tempo. Tu vai falando aí. A gente Tá bom. Tá, quando tiver mais ou menos aí, tu vai dando toque, a gente ainda vai ter as perguntas, né? Pra gente não extrapolar muito. Então tá, vamos lá. 2 Coríntios 3, 7 e 11, né, diz o seguinte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Amém. Então, nós estamos vivendo agora o ministério do Espírito, né? Então, o Espírito Santo é tão importante que Paulo chama, o que nós vivemos de ministério do Espírito, né? A palavra, a lei, ela não foi deixada de lado, ela tem uma importância tremenda, ela é o nosso manual. Mas Paulo chama o ministério do Espírito, entendeu? Então, eu queria chamar a atenção nessa primeira, assim, contato, o quão importante é o Espírito Santo, sabe? Porque muitas vezes nós deixamos isso, não,
Espírito Santo é uma força, é um sentimento. O Espírito Santo não é um sentimento, não é aquele... Claro que ele vai te fazer sentir algumas coisas, né? Mas ele não é um sentimento, é uma pessoa. Eu quero deixar bem claro isso. E sem o Espírito Santo, nada é possível. Por quê? É ele que produz em nós o arrependimento, né? E sem arrependimento não há reino de Deus. Tudo começa quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça e do favor de Deus nas nossas vidas, que nós precisamos reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, né? Então, quem começa esse trabalho é o Espírito Santo, né? Então, sem Ele, não tem nada, não tem vida cristã, porque é Ele que começa tudo em nós, né? Então, ele é o início de qualquer aproximação entre nós e Deus, né? Mari, se tu quiser falar, eu falo demais. Tu vai se metendo aí, tá? A live é sua. Tô aqui só te acompanhando. Então, tá. Então, é isso. Ele é necessário porque ele começa toda a transformação na nossa vida. Sem ele, não há reino de Deus, porque... que foi o que o João Batista pregou, entendeu? O que João Batista pregou, arrependam-se. Está chegado, está próximo o reino de Deus. Jesus pregava a mesma coisa, arrependam-se. Né? Então, sem o Espírito Santo, não tem reino de Deus, porque é nele, ele que começa a obra na nossa vida, né? E tudo, a gente precisa entender que tudo começa no arrependimento, né? A gente precisa entender que nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? E que o arrependimento é necessário todos os dias na nossa vida. Nós precisamos reconhecer. Eu acredito que, às vezes, o orgulho nos atrapalha muito, sabe? Eu fui uma pessoa, confesso, que eu fui assim. Não, eu já me arrependi, já reconheci que Deus é meu Salvador, eu tô me achando perfeito. Não. A gente precisa entender que o arrependimento, a transformação é de glória em glória, né? Que nós precisamos aprender a ser exaltados muitas vezes, que é um negócio difícil é ser exaltado, né? Pela tua cara aí, né, Mari? Concordou comigo. Posso ser exaltado. Quem disse que eu amo ser exaltado, tá mentindo, né? Porque é difícil ser exaltado, mas nós precisamos ter esse coração, né, de ser humilde e suficiente para reconhecer quando nós precisamos mudar e reconhecer quando alguém fala, né, algo que realmente vem de Deus, né, para a nossa vida. Amém. Agora eu quero falar sobre a missão do Espírito Santo, né? Nós vamos agora para João. Depois eu quero convidar você a ler com calma, quando você tiver muito... Ai, gente, eu preciso falar rapidinho. Tilinha, eu te amo. Tilinha entrou aí agora. Ups. Entrar na live, que eu acho que ela tá querendo entrar. Alguém me ajuda? Deixa eu dizer. Então, vamos lá. Eu queria que você lesse depois, com calma, certo? João 14, do 15, tá certo? Do 15 ao 21, onde Jesus começa a prometer que o Espírito, ele estava consolando os apóstolos, na verdade, né? Que ele estava indo embora, mas que ele ia deixar o Consolador, alguém que ia cuidar deles, né, e tudo. Então, ele começa isso no João 14, 15 ao 22, tá? Aliás. Mas nós vamos ler a obra do Espírito Santo, que é João 16, do 5 ao 11. Que diz o seguinte: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim.
Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aliás, gente, vamos avançar um pouquinho mais, tá? Eu falei 11, mas tem mais coisa. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Né? Bem aqui, eu quero a gente falar um pouco sobre a missão do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele tem uma missão. Como eu já disse, né? Ele tem essa missão primeira de produção de arrependimento. Bem aí tem que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, por muitas vezes a gente quer insistir pelas nossas palavras, pela nossa força, para a gente convencer alguém que precisa mudar, que precisa, né, reconhecer a justiça de Deus e etc. E a gente fica totalmente frustrado. Por quê? Porque não somos nós que temos essa função. A função não é nossa. Nós precisamos entender que essa função é do Espírito Santo. Né, de produção de arrependimento. A nossa função é de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas, para que elas possam crer, para que elas possam, né, entrar nesse arrependimento. Mas quem produz isso é o Espírito Santo, não somos nós. Né? Então, ele tem a função de nos guiar a toda a verdade. Aqui eu quero deixar algo que eu aprendi na minha vida cristã. Né? Eu acredito que talvez eu vou dividir algumas coisas aqui. Eu viajo muito, né? Aqui, quem não sabe, eu sou oficial de justiça aqui no Pará, né? E aqui a gente cobre algumas cidades, e aqui é de barco e tal, é um negócio meio diferente de quem é do Nordeste, né? Realidade bem diferente. E aí eu conheci uma pastora, e foi assim, algo de Deus mesmo. Em outra cidade que eu trabalho, né? Eu tinha cumprido minhas coisas, tinha terminado meu serviço e fui pro salão fazer a unha e conheci ela lá. Né? E é muito legal, porque toda vida que eu vou lá na cidade, que eu vou trabalhar, eu vou pra casa dela, né? Bato um papo, é bom porque eu não fico só. A única coisa do meu serviço é esse negócio de estar sozinha todo o tempo. Sozinha não, né? Tem o Espírito Santo que anda comigo, tá? Então, eu conversando com ela, e a gente sempre acaba em assunto de Bíblia, né? Não tem jeito, né? E aí, a gente conversando, eu não lembro o que era exatamente. E aí eu falei, pastora, às vezes... acho que ela me perguntou se eu estava lendo a Bíblia, alguma coisa assim. Eu disse, pastora, eu leio, eu pego 2 traduções, eu pego a João Ferreira Almeida, pego a NVI, pego um dicionário de português quando eu não entendo as palavras, né? Que isso tudo é importante, tá? Não estou falando que isso não é importante. E aí eu leio, e aí Aí ela parou e ela falou assim, Thaís, tu tem orado antes de tu ler a palavra? Aí eu parei, eu falei assim, ela perguntou, você tem orado para entender a palavra? Essa era a pergunta que ela estava me fazendo, não era se eu tinha orado antes do tempo de ler, né? E eu realmente não estava orando específico para entender, né, antes de ler a Bíblia. E quando ela me falou, eu falei assim, ai, que besteira, assim, eu olha como eu tenho dificuldade de ser exaltada, tá vendo? E aí eu falei assim, ai, meu Deus, é muito detalhe, não sei o quê. Só que depois o Espírito foi ministrando isso, entendeu? Você tá me pedindo ajuda para entender a palavra de Deus? Entendeu? Então, a partir daquilo, daquele momento, eu sempre leio a palavra antes desculpa, eu sempre oro antes de ler a palavra, pedindo que o Espírito Santo me ajude a entender. Porque às vezes é difícil, gente. Né? Às vezes E tem coisa na palavra que só o Espírito Santo vai te mostrar claramente, vai desvendar teus olhos para enxergar. Sabe, eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né? De estar lendo a palavra e de, nossa, parece que caiu escamas nos meus olhos agora, né? Isso é o Espírito Santo, é ele que faz isso. Né? Então, nós precisamos, ele nos guia a toda a verdade, né? E isso é muito importante. Quando você fala de Bíblia, pede entendimento.
Às vezes você diz, não, eu tenho tanta dificuldade, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Então, pede entendimento ao Espírito Santo, ora antes de ler, né? E aí você vai ler. E você pede para ele fazer você entender, lhe guiar a toda a verdade, que é a função dele. Amém? Que a verdade é a palavra, né? A verdade é Jesus, né? E conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Então, e outra função dele é dar continuidade ao trabalho de Jesus. Conforme Jesus falou lá, né, naqueles versículos que a gente leu, né, João 14, João 16, que diz que ele estava indo, mas que ele estava deixando o Espírito Santo. Então, ele dá continuidade ao trabalho de Jesus, né? Tá vendo a importância do Espírito Santo, né? Dá continuidade. Amém. Eu sou prova viva, né, de que o Espírito Santo nos ensina quando não entendemos. Isso é muito, né, é real isso, né? É muito claro. Eu acho que muita gente tem experiência nessa área, né, de orar e aí você não entender nada e aí você ora e o Espírito Santo te revela, né? E a função do Espírito Santo também é glorificar Jesus, né? Ele também tem essa função que a gente leu lá no texto, né? O versículo 14 do capítulo 16 diz assim: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito Santo também tem essa função, essa missão, né, de glorificar o Senhor. Tá, agora nós vamos para outro. Mari, quanto tempo nós já temos aí? Thaís, estamos com meia hora. Então tá perfeito. Tá. A gente precisa parar para as perguntas mais ou menos com quanto tempo? Com 50 minutos é bom parar. Uma hora, tá bom? Tá, gente, outro dia eu tava aqui na igreja, né? E escutei alguém falando assim, um rapaz, ele tava falando com crianças, né? E ele disse, ele nasceu na igreja, eu acredito, esse rapaz. Então, eu preciso falar sobre isso, que eu acredito que, não sei, talvez eu possa esclarecer alguma coisa para alguém sobre isso, né? Aí ele disse, não sei o quê, porque Paulo tinha o Espírito Santo e ele falava em línguas e tal. E isso a gente vê, às vezes, o pastor falando em línguas, e a gente precisa entender que o falar em línguas é para todo mundo, né? O batismo no Espírito Santo, eu quero, na verdade, chamar a atenção para o batismo no Espírito Santo. Ele é para todo mundo, né? Ele não é só para pastores, tá? Talvez você tenha curiosidade, né, dessa área, você precisa buscar e conversar com pessoas que têm autoridade para falar sobre isso, né? E então a gente precisa entender que batismo, ele é para todo mundo, o batismo no Espírito Santo. Ele não é só para aqueles que estão em liderança, né? A gente vai ver vários exemplos aqui, vou apresentar para vocês dentro da palavra de Deus, do batismo do Espírito Santo, que ele é para todo crente, ele é para todo que crê em Deus. O batismo no Espírito Santo é todo aquele que confessou, que crê no Senhor e que confessou ele como Senhor e Salvador da sua vida, né? Então, o batismo no Espírito Santo é algo imprescindível para todo aquele que crê, certo? Primeiro, eu queria falar sobre o batismo de Jesus. A gente vê, eu tenho aqui duas referências, Mateus 3,16 e Lucas 3, 21 e 22, certo? Eu vou ver Lucas 3, 21 e 22, tá certo? Lucas 3, 21 e 22 fala o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado, né? Então, aí a gente vê o momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, né? O batismo do Espírito Santo, ele pode vir de duas formas, tá? Através da imposição de mãos, certo? Ou de uma forma espontânea, certo? Como resposta à pregação da palavra, né? Eu conheço pessoas que tiveram essa experiência, não pela imposição de mãos, mas estavam lá no meio da palavra e o Espírito Santo veio de uma forma tremenda e batizou aquela pessoa no Espírito Santo.
né? Então, não sei se quem está assistindo essa live, né, tem sua própria experiência. Se você puder compartilhar depois, eu acho que vai ser muito legal, se você tiver interesse, né, de compartilhar, se você sentir. A minha foi por imposição de mãos, né? Mas eu conheço pessoas muito próximas que foi por resposta pela palavra, né? Por ouvir a palavra e foi batizado. Para mim é incrível essa forma, né? Mas, enfim. E eu queria apresentar dentro da palavra de Deus, certo? Alguns exemplos disso que eu tô te dizendo, que eu tô falando para vocês. Em Atos 19, 1 a 6, 19 e 1 a 6, Paulo em Éfeso, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou. O batismo de João, responderam eles. Aqui a gente vê claramente que há uma diferença do batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas, né? Aqui as pessoas falam batismo de João se referindo ao batismo nas águas, certo? Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, né? Porque na hora que você é batizado, por que as pessoas às vezes perguntam por que a gente é batizado nas águas, né? Ali é uma forma pública de você confessar que você está se arrependendo, né, do que você precisa se arrepender, você está confessando publicamente, você se arrepende daquela vida que você levava e que você está confessando publicamente que o Senhor é seu Salvador, né, por isso que nós nos batizamos nas águas. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Certo? Aqui a gente tem um exemplo, Atos 19:6, de um batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Certo? Nós temos outro exemplo, eu não vou ler, mas você pode ir lá depois, Atos 8:14 a 16, tá? Também por imposição de mãos. A gente vai agora ler, aliás, você pode ler depois, eu acredito, Atos também. Esse aqui é o batismo do Espírito Santo em resposta à pregação da palavra, tá? Espontaneamente em resposta. Atos 10, 44 ao 46. Aliás, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Atos 10, 44 ao 46, fala o seguinte: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus, né? Então aí a gente vê em Atos 10, 44 a 46, o batismo no Espírito Santo em resposta espontânea, em resposta à pregação da palavra, tá? E uma coisa também importante para a gente dizer é que o batismo no Espírito Santo, ele pode acontecer antes ou depois do batismo nas águas, tá? Não é porque, não sou batizado nas águas, a gente também vê, você pode procurar depois dentro da palavra, de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, logo em seguida foram batizadas nas águas e pessoas que foram batizadas nas águas e depois no Espírito Santo, tá? Então, não é uma fórmula, não precisa primeiro ser batizado nas águas para depois ser batizado no Espírito Santo, não. Então, tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito Santo, né? Tá em Gálatas, vamos lá para Gálatas 5. 22, como fala o bom paraense, 22. Então tá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Coincidência ou não, alguns falam, né, sobre... Depois eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre
pastor Luciano Subirá, né? Vou falar um pouquinho mais na frente, que eu gosto muito das pregações dele sobre isso. Coincidência ou não, tanto os dons do Espírito Santo como os frutos do Espírito Santo são 9, né? E o pastor fala muito sobre isso, que tem algo, né? Esse número é muito profético, né? Dentro da palavra de Deus. Amém. Então, a gente precisa entender, depois a gente não vai fazer um estudo muito... Aqui a gente não vai falar muito sobre essa questão dos frutos, né? Mas a gente precisa saber uma coisa. A diferença dos frutos do Espírito para os dons é que os frutos do Espírito, eles são, certo? Para a manifestação do caráter de Jesus em nós, certo? A construção do caráter de Jesus em nós, né? Então, eu posso dizer que ele serve para nossa vida, né? É para a gente, né? Na verdade, assim, o que eu quero dizer é que você não vai dizer que você é um bom crente ou um bom cristão porque você flui no espírito de dom de sabedoria, de dom de conhecimento, de dom de discernimento de espíritos. Você vai mostrar que você é um bom cristão quando você gera bons frutos, frutos do Espírito Santo, né? Frutos de amabilidade, frutos de domínio próprio, frutos de mansidão, né? Esses são quando você vai na contramão do mundo, né? Quando o mundo te pede uma atitude, né? Quando a atitude que você tem que tomar é uma atitude, sei lá, você chega no supermercado e alguém te irrita e você quer brigar, e aí você decide não brigar, você decide se calar, né? E eu tô dando um exemplo, assim, aleatório. Então, é nessas horas que nós mostramos o caráter dos bons cristãos que somos. Não é quando a gente flui, quando os dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja. E são importantes também. Eles são importantes também. A gente não pode dizer, não, os dons do Espírito Santo é só para quem Ei, Jô! Gente, dá licença, eu só falar aqui com a Jô, minha prima. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. A mamãe falou para a família toda, né? E o pessoal lá do Rio na live também. Tô com muita saudade, Jô, Davi, beijo grande, tá? E então, gente, os frutos do Espírito é quem vai mostrar que nós somos verdadeiros cristãos, né? A palavra fala que chegará um momento, né, e que Deus, e que já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, né? Então, são os frutos do Espírito que vão mostrar que nós somos adoradores em verdade, né? É quem você é dentro da sua casa, é quem você é nos seus relacionamentos mais íntimos, nos seus relacionamentos com o seu esposo, com seus filhos, com o seu marido, com sua mãe, seu pai, com seus irmãos, né? Aí é que vai mostrar quem nós somos de verdade, né? Quem nós somos de verdade. Então, fruto quer dizer resultado, né? Fruto quer dizer resultado. Então, é o resultado da palavra em nossa vida vai gerar os frutos do Espírito, né? Então, eu não vou falar muito sobre essa questão, tá? Você pode estudar um pouco mais sobre os frutos do Espírito, para a gente não se estender tanto. Deixa eu só ver aqui rapidinho um detalhe aqui. Aqui, 2 Coríntios, você pode só anotar, 2 Coríntios 3, 17 e 18, fala o seguinte, tá? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, né? Então, Paulo estava falando aqui aos Coríntios. E essa transformação, a gente precisa entender que é de glória em glória. Nós precisamos ter humildade, sabe? Aprender a ser exortados, especialmente pela nossa liderança, né? Eu quero falar especialmente para o pessoal da Dove. Vocês têm pastores incríveis, 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 assim. Eu amo esses dois. Lá vai chorar. Eu amo esses dois muito demais. Eles sabem,
né? Eles fazem tudo para o nosso bem, né? Eu fui cuidada por eles, né, por muito tempo, eles que me levaram para Jesus. E realmente eles são incríveis. Então, ouça a sua liderança, sabe? Eles amam vocês sabem disso, né? Vocês sabem bem disso, vocês têm pastores incríveis. Então, a gente precisa entender que essa transformação, Fernando rindo, essa transformação é de glória em glória, tá? Você não vai... recebi Jesus, sou completamente transformado e não preciso de mais nada. Não, a transformação, ela é de glória em glória, né? Então, nós precisamos ter... o João, mulher... Então, nós precisamos ser humildes e aprender a ser exortados, tá? Eu queria deixar também bem, bem claro, principalmente você que tem muito tempo de cristão, parece que a gente, quando tá... João, é demais. Parece que quando a gente está muito tempo na igreja, parece que é mais difícil, né? Ser transformado, se deixar se transformar, a gente tem uma certa resistência, né? Mas a gente precisa aprender, sabe? A ser exortado, a ter domínio próprio, a ter mansidão, né? E deixar que o Espírito nos molde de glória em glória até a vinda do Senhor. Amém? Amém. E, gente, Mari, quanto tempo nós temos ainda? Uns 20 minutos. Tá, então dá um tempinho. Agora nós vamos falar sobre os dons espirituais, tá? Os dons espirituais, eles são ferramentas para a edificação da igreja, né? Você abre lá 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, nós não vamos ler tudo. Aninha, te amo. Pastor, amo vocês. Amo sua família. Amém. Vamos lá em 1 Coríntios 12, né? A gente não vai ler tudo, tá? Eu convido você, a gente tá com a agenda muito apertada esses dias, né? Então, eu convido você a fazer uma leitura na sua casa, a você pedir ajuda, como a gente já falou mais cedo, pede ajuda para o Espírito Santo, né? Ora antes. E eu te convido a ler esses capítulos, do 12 até o 14, tá? Quero chamar a atenção também, gente. Nessa questão dos dons espirituais, do mover dos dons, eu admiro muito o pastor Luciano Subirá. Não sei quantos já ouviram falar, já foram à palestra deles, né? Então, assim, eu admiro muito. O pastor Luciano Subirá, ele ministra sobre os dons espirituais desde 93. Então, cara, ele tem mais do que credencial para falar sobre o assunto. Eu quero também chamar a sua atenção para você tomar cuidado com quem você está ouvindo na internet, tá? Tem gente que surge... Olha, você duvide logo de ministérios que surgem, assim, do nada, que você vê pouca história, assim. Tenha cuidado, sabe? Tenha cuidado. O Espírito Santo precisa realmente trazer aquela confirmação do Senhor. Gente, eu já vi pessoas se afastarem do Senhor, saírem da igreja, sabe? Porque dão ouvidos a pessoas que estão falando o que pensam sobre eles. Eles pregam sobre eles mesmos. Né? Como a gente foi alertado, se você vai para dentro da palavra de Deus, hoje mais cedo eu estava lendo Judas, né? Que é o último livro antes de Apocalipse, e o apóstolo Judas, né? Que ele era irmão de Jesus, para quem, né? Ele não era o Judas que morreu, né? O Judas morreu, tá? Era o apóstolo Judas. Então ele prega, é tão incrível, eu acho ele tão incrível lendo, né? O livro de Judas, que o Espírito Santo muda a direção na hora que ele está escrevendo. Ele diz assim, eu estava ansioso para falar com vocês sobre sobre o ministério da salvação, mas eu vou falar com vocês sobre... O Espírito Santo está me levando a falar sobre isso. É tão incrível, sabe? O Espírito, ele muda as coisas, né? Eu amo isso nele. Ele fala sobre o que ele quer, não adianta a gente querer falar sobre o que a gente quer. Né? Então, ele fala sobre isso, que esses anticristos, né, essas pessoas, eles falavam de si próprio, né? Aqui eu vou ler rapidinho para vocês, em Judas 10, versículo 10, né, porque ele não tem capítulos, ele fala o seguinte: todavia, esses tais difamam tudo que não entendem
E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem, né? Então, a gente precisa entender que até para entender a palavra de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, sabe? A gente não precisa estar tomando as nossas próprias conclusões, sabe? Não, porque eu entendo dessa forma. Por isso a importância da gente ler a palavra de Deus orando antes, pedindo o entendimento do Espírito Santo, né? E também essa questão, como eu já falei com vocês antes, de vocês tomarem cuidado com quem vocês estão escutando na internet, né? E especialmente nesses dias que a gente está muito... Eu sempre procuro escutar palavras de quem realmente eu admiro e que eu sei que tem ministérios consolidados, né? Gosto muito do pastor Abe Uber, né? Que, como eu não falei ainda, né, gente, porque eu estou na Paz Church, né? Aqui a gente está nesse ministério. Então, gosto muito das palavras do pastor Abe, Luciano Subirá. Tem muitos homens de Deus no nosso país, né? E eu quero encorajar vocês a ter cuidado nessa área, tá? Então, voltando, né? Então, eu admiro muito o pastor Luciano Subirá. O ministério dele nessa área de dons é incrível. Eu quero, assim, incentivar vocês, na verdade. Tem uma palestra que fala sobre dons espirituais. São 4 partes. A segunda parte são 2 horas. Só a segunda parte. Mais 1 hora de cada, assim, dá assim, 5, 6... assim, dá uns 5 horas, ou 7. Enfim, como a gente está muito ocupado esses dias, eu acredito que dá para você fazer isso. Em vez de você maratonar no Netflix ou em qualquer outro, maratona o Luciano Subirá esses dias, tá? Então, o pastor Luciano Subirá, ele traz bem específico sobre os dons. Ele desmistifica os dons, porque às vezes a gente vê, né, os pastores movendo nos dons, aquelas palavras de conhecimento, de sabedoria, a gente diz, isso não é para mim, né? Isso não é para mim, isso eu não sei como eu vou fluir nisso. Mas ele desmistifica de uma forma tão simples, sabe? Os dons são para nós, gente. Eu quero só deixar algumas observações, tá? Sobre os dons espirituais. Primeiro, você lê com calma, 1 Coríntios, do 12 até o 14. Você vai ler esses capítulos aí quando você tiver calma, lendo, orando ao Espírito, o Espírito Santo te revelar, tá? Tudo. Então, aqui, Paulo, a gente vê uma coisa que a gente vê, primeiro ele vai listar, Paulo vai falar um pouco sobre os dons espirituais, no capítulo 12, tá? E mais à frente, no capítulo 12, ele vai falar da diversidade de dons, né? Ele vai dizer, porque o Espírito Santo, ele concede os dons conforme o que ele entende, tá? A vontade dele é dele, tá? Então, ele é uma pessoa, ele tem a vontade, ele tem o entendimento dele. Então, às vezes a gente diz, eu queria tanto fluir nesse dom, mas nem todo mundo, a gente não vai fluir em todos os dons, né? Então, o Espírito Santo, ele vai distribuir os dons conforme a vontade dele. Então, na frente, ele vai dizer essa diversidade na unidade, como é incrível, né? Ele vai dizer, o olho nasceu para ser olho, o braço nasceu para ser braço, mas onde teria o olho se não tivesse o braço, né? É mais ou menos isso que ele fala, tá? Então, ele fala que essa diversidade é necessária, né? Cada um é necessário. O membro, por menos honroso que ele fala, né, que pareça, mas é tão importante, né? E Deus exalta e tudo. Então, ele fala sobre essa diversidade que é muito importante. Mais à frente, ele fala do amor, tá? Eu quero chamar a atenção que o amor, ele não tá na lista de dons, tá? O amor é algo muito maior, que Paulo fala, né? Que sem a gente pode, ele fala bem aqui, que eu posso fluir em todos os dons, ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, sem amor eu não estaria em canto nenhum, né? Então ele fala sobre essa importância maior do amor, né? Sobre os dons, né? E aí ele fala bem sobre o amor. Mais na frente ele fala sobre a questão dos dons de profecia e de língua, né? Ele fala que nós devemos buscar com mais intensidade o dom da profecia, né? Porque aquele que fala em língua se edifica-se a si mesmo, né? E tudo. Então, é isso. E aí, ele fala a questão da ordem no culto. E eu quero chamar a atenção porque, assim, quando a gente pensa que Paulo está falando sobre esses dons, a gente fala assim, eu acho que os coríntios não sabiam nada sobre dons. Não é isso, certo? Tanto é que eu quero chamar a atenção que 1 Coríntios, deixa eu ver só qual é o versículo aqui exatamente.
1 Coríntios 1:7, certo? Paulo fala o seguinte, em 1:7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Eles esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, não faltavam os dons. Não é que os coríntios não tinham os dons espirituais, eles tinham, fluíam. Só que estava havendo uma desordem, né? Estava havendo uma confusão. E Paulo, ele queria questão de organizar isso, entendeu? Então, e outra coisa, em Paulo 12, em Paulo já, em 1 Coríntios 12, né, que lá fala do dom, né, ele fala assim, ó, irmãos, quanto aos dons espirituais, não querem que vocês sejam ignorantes, né? O pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, que a Bíblia, ela nunca vai orientar e nem defender a ignorância, né? Pelo contrário, lá em Oséias a gente vê que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, a Bíblia vai te... Tanto é que Jesus falou, né? Que o Espírito Santo vai ensinar vocês. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa buscar, a gente precisa entender as coisas. A gente não pode ser aquele cristão que só vai... Não, eu vou para a igreja, sento minha bundinha lá na cadeira todo domingo e pronto. E tá suficiente a palavra que eu ouço domingo. Não. A gente, como cristão, eu acredito muito, não falei ainda desse tempo, mas eu acredito que esse tempo é tempo de cristão buscar o Senhor. Deus falou, vocês querem celular? Pois eu vou dar o celular bem tarde para vocês. Né? Mas vocês vão ver que celular não é suficiente. Né? Que a minha presença é muito mais incrível que celular, né? Então, ele fez um jeito que a gente não tem jeito. A falta com a tecnologia está do jeito que ninguém aguenta mais, né? Então, a gente precisa buscar o Senhor. E eu acho que não tem momento mais oportuno de você crescer no Senhor. Eu tenho tentado esses dias, sabe, tem me dado uma fome tão incrível esses dias, né? Então, a Bíblia, ela nunca vai orientar para a ignorância, né? Nós precisamos conhecer. Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vai vos libertar. Né? Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender. Então, aqui ele fala, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes, entendeu? Então, como eu falei, eles fluíam os dons, eles sabiam quais eram os dons. Né? Mas mesmo assim, Paulo estava dizendo que vocês precisam entender mais, conhecer mais, buscar mais. Né? Mariana, então, quanto tempo a gente tem? 4h25, agora. 4h25? Mais uns 10 minutos. Não, então pronto. Vamos fazer assim, eu quero combinar com todo mundo, assim, porque eu acredito que o pastor Luciano Subirá, ele fala com uma perícia enorme. Então, eu quero incentivar vocês, vão assistir as palestras do pastor Luciano Subirá, vocês são muito edificados, certo? Eu vou depois pedir para botar no grupo da Dove, talvez eu vou pesquisar, porque eu vou pedir licença para o pastor, para colocar lá para vocês, certo? Invistam, vale muito a pena, e invistam tempo em buscar os seus dons, né? A gente precisa buscar em santidade. Sem santidade nós não vamos fluir nos dons, nós somos sede santos porque eu sou santo, né? Então nós precisamos buscar santidade e buscar os nossos dons para que a igreja, nós sejamos edificados. A missão dos dons, né? A função dos dons é a edificação da igreja, também não promoção pessoal, né? Eu não posso ficar, só rapidinho falando sobre isso, eu não posso ficar me achando, porque eu estou fluindo na profecia, estou fluindo no discernimento de espírito, eu falei algo aqui que a pessoa disse, confirmou que realmente aconteceu, então aquilo foi de Deus, né? Mas eu não posso ficar me achando por causa disso. A gente precisa entender que isso é do Senhor, é do Espírito Santo, não somos nós. Né? Então, isso também é muito importante e muito, muito relevante, né, no estudo dos dons. E eu quero incentivar vocês, vão lá para as palestras do pastor Luciano Subirá, vocês vão ser muito edificados. Né? E é isso, Mari, eu acho. Se alguém tiver alguma pergunta... Pastor Vitor, fique aí, que qualquer coisa eu peço ajuda aos universitários. Literalmente, viu?
Vão colocando as perguntas de vocês aqui, por favor. Enquanto isso, Thaís, eu queria que tu falasse um pouco de uma experiência que tu teve com o Espírito Santo, alguma experiência assim que tu teve com o Espírito Santo, e eu tenho uma pergunta para depois que tu contasse essa experiência. Cada pessoa tem os dons específicos para ela, Deus designou dons específicos para cada pessoa, ou se eu buscar, sei lá, um dom, eu consigo ele através da busca? Ou Deus designou? Assim, por isso que eu digo que eu estou indicando vocês assistir as palestras. Primeiro, eu vou falar da experiência depois, tá, Mari? Eu vou logo responder esse questionamento. Pastor Luciano Subirá fala o seguinte, que em 1 Coríntios 12:31, fala o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, certo? Ele diz o seguinte: primeiro, com dedicação, a gente precisa buscar com santidade, oração. E uma coisa também que eu quero chamar a atenção, gente, o dom de língua, na verdade, ele faz uma diferença, por isso que eu estou pedindo para vocês, porque é muita coisa, é muita coisa. A oração em línguas, certo? Ela é diferente de falar em línguas. O pastor Luciano Subirá fala sobre isso bem claro, certo? O orar em línguas é para edificação pessoal, né? Inclusive, ele incentiva a gente usar mais essa arma. Né, ele fala de grandes avivamentos de homens de Deus que oraram. Tem uma experiência lá que é tão incrível, que esse homem, ele ora 3 meses, ele tinha largado o trabalho, né, e ele disse, não, eu não posso ficar sem fazer nada, eu tenho que trabalhar, então vamos trabalhar para o Senhor. Então ele pega aquele horário de 8 horas por dia e tira só para orar em línguas. Ele disse que no primeiro dia orou por isso, orou por aquilo, que acabou, ele até fala assim, amaldiçoar as baratas da sala... mais do que orar. E aí ele começou a orar em línguas. E esse cara, ele é um americano, eu não lembro o nome, mas o pastor fala nas palestras dele. E depois ele fala de experiências incríveis, de cura, de mulher que cresceu a perna, entendeu? Então, assim, é bem louco. Então, esse cara, ele orou 3 meses em línguas direto. E o pastor Luciano Subirá incentiva isso. Inclusive, quando nós temos nosso tempo com Deus, às vezes você não sabe como orar, ora em línguas, para se edificar, porque a palavra fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Às vezes você vai estar orando, vai dizer assim, vai estar já, eu acho que não está tendo mais efeito. Mas é justamente aí que Deus age, sabe? Deus, toda oração, ela é proveitosa, né? E aí, Mari, aí voltando, aí fala o seguinte, busquem os melhores dons. O pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso, que não existe, se você for analisar, não existe, a profecia é melhor do que o dom de curar, os dons de curar, né? Não existe. Então, não existe melhor dom do que outro. Então, ele analisa essa questão dele afirmar os melhores dons, é o que nos parece melhor. Sabe aqueles dons? Eu tenho mais paixão, acho mais incrível certos dons. Então, para mim, aquilo são os melhores dons. E você pode buscar. E eu pela graça de Deus, eu tenho realmente alcançado, sabe? Eu orei muito por um dom específico por muitos anos, certo? Mas talvez eu peço a vocês que eu talvez não busquei tanto como eu deveria. Né? E também, eu vou já falar sobre isso, me lembra? Só falar sobre isso. Thaís, só um minuto. Parece que o Instagram limitou as lives e tá faltando 17 segundos aqui, aparecendo. Vou tentar iniciar outra live, então voltem, porque ela vai estar respondendo as perguntas, vai responder essa e vai contar a experiência, tá? Eu vou iniciar outra live. Ok. Tá, e eu desejava muito esse dom, né? Como eu voltei a falar, desde 2014, eu acho. E aí, eu estava no encontro da igreja, eu não lembro se era acampamento, eu não lembro o evento que eu estava ano passado, né, no começo do ano. E alguém veio orar em mim e ministrou exatamente, eu nunca falei nada isso para ninguém, ele ministrou exatamente o dom que eu orava em mim, né? Confesso a vocês que eu ainda não estou fluindo nesse dom, né? Eu tenho que buscar mais. Eu queria também deixar essa palavra para vocês que já receberam dom por imposição de mãos, né? Eu quero deixar essa palavra para vocês em 1 Timóteo
tá? 1 Timóteo 14 fala o seguinte: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então, não é simplesmente a gente receber, orar pelo dom, mas nós precisamos nos dedicar a ele, sabe? Orar e se dedicar a ele, né? Então, tá. Eu quero compartilhar uma experiência que eu lembrei hoje, Vânia. Eu acho que o pastor Vitor e a pastora Vânia vão lembrar dessa experiência. Que até eu tenho... Gente, para honra e glória do Senhor, não vou falar isso como fosse algo meu, tá? Eu tenho um dom de discernimento de espíritos, né? Então, eu tenho... Vamos dizer assim que eu tenho facilidade para entender quando alguém está endemoniando. O pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso. O dom de discernimento de espíritos não é só para discernir espíritos maus, mas é para você entender o ambiente espiritual do que está acontecendo. Sim, Maiara, 1 Timóteo, certo? Desculpa, 4:14, tá? 4:14, eu acho que eu não falei o capítulo. Então, o pastor Luciano Subirá, ele fala de uma experiência. Então, essa questão de discernimento de espíritos é para você discernir o ambiente espiritual que está acontecendo no lugar, tá? O pastor Luciano Subirá, ele fala de uma experiência de um irmão dele, né? Quando eles eram pequenos. Tá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Capítulo 4, desculpa, gente, eu falei 14, mas é o versículo que é o 14, tá? Versículo 14 e 15, mas o capítulo é o 4. Então, ele fala dessa experiência que ele estava lá, né? Tava no quarto. Na verdade, os pais do pastor, quem não sabe, o pastor Luciano Spirá, ele é filho de pastores, né? Então, ele nasceu dentro da igreja. E aí, ele disse que os pais dele botaram eles para dormir, as 3 crianças, são 3, né? E o pai dele estava na sala e a mãe dele no quarto orando. E aí, o irmão dele mais velho, do pastor Luciano Spirá, levanta, né? E escutou a voz do pai dele na sala e vai até a sala. Quando ele chega na sala, ele vê o pai dele orando com as mãos de joelhos, né, no sofá. E ele vê um anjo, mais ou menos a 1 metro de distância do chão, um cara muito grande, vestido de branco, com as mãos estendidas, né, sobre o pai dele, orando. E aí ele sai gritando, é aquela confusão. Diz que esse anjo, segundo o pastor Luciano sobre a briga, disse que eles ficaram não sei quanto tempo sem brigar. Olha o anjo, olha o anjo. Então, né, o discernimento de espíritos é isso, é você identificar o ambiente espiritual do que está acontecendo. Eu vou compartilhar uma experiência que eu acredito que o pastor Vitor Ivânio vai lembrar disso. Teve um tempo, né, que a gente tinha a equipe de liderança da igreja, né, que era eu, o Diego, Diego, Márcio, o Sávio, acho que o Leonardo Dantas também estava nesse tempo. E tá, tinha uma pessoa na igreja que estava acontecendo umas coisas bizarras lá, né, com essa pessoa lá, né, na casa dela. Tipo assim, ela via gente que não tava lá, aparecia, né, essas coisas assim meio bizarras. Diz que, tipo assim, ela deixava o celular tocando, do nada o bicho desligava, eram umas coisas meio bizarras, tá? A gente não se assusta, tá? Mas é que a gente tá falando dos dons, então, por favor, não fiquem com medo, tá? Enfim. E aí, na verdade, a avó dessa menina, que congregava com a gente lá na igreja, conversou com a Vânia. E, Vânia, pelo amor de Deus, vamos lá orar e tal, e tal, e tal. Tá bom. E aí, a Vânia convocou os líderes, né? Os líderes tudo cagados de medo. Pra gente ir lá orar, né? Na casa lá que tava acontecendo as coisas, né? Mas gente, já é muito bizarrice. É porque eu não vou contar aqui que eu na verdade, nem lembro. Eu sei que era coisa assim louca, assim, tava acontecendo. E aí a gente tava na sala da Vânia, tava eu, pastor Vitor, Vânia, essa menina, e um bocado de gente lá orando,
pra ir, né? Pra ir lá. E aí, a gente de joelho, todo mundo cabeça baixada, orando. Eu escuto uma mulher fazendo assim, ó, lá na porta da Vânia, lá no portão, lá fora. Na hora que eu escuto, eu levantei a minha cabeça e vi que a menina também levantou. Só que todo mundo ficou orando. Todo mundo continuou orando. E eu falei só assim, eu tava orando, aí botei a mão no ouvido e falei, como quem diz assim, você ouviu ou fui só eu, né? Aí ela disse, ouvi, só que continuamos orando. E aí, quando terminou a oração, aí eu falei assim, gente, vocês ouviram a mulher rindo no portão? Aí a gente, não, o pessoal, não. Eu disse, não, foi só eu e tu que ouvimos, né? Então, essa questão, a gente fala brincando de uma forma mais engraçada, mas isso é a questão do discernimento de espíritos. Para continuar a história, a gente foi lá orar, não aconteceu nada, tá? Foi só que a mulher no portão. Porque quando a gente viu isso, todo mundo ficou assustado, né? Disse, fala, meu Deus, o cão tá chegando bem aqui no portão da gente, pra lá, né? Ficou todo mundo assustado. Eu lembro que a gente foi andando na rua assim, parecia um exército, sabe? A gente foi assim, uma coragem no negócio tão, né? Tão legal. Então, assim, eu acho, Vitor, pastor, vocês lembram dessa história? Não sei se vocês estão lembrados dessa história. Não vou dizer que onde foi a casa, tá? Mas foi. E pelo amor de Deus, quem sabe não vai botar o nome aí embaixo, não. Pelo amor de Deus, não vamos identificar quem foi, a casa de quem foi. Mas, assim, é essa questão do discernimento de espíritos. Você consegue identificar o ambiente espiritual, o que está acontecendo, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Tu falou, sobre a experiência foi essa, né? E também eu tenho uma experiência, assim, que o pastor lembra, olha, yes! E, assim, eu tenho uma experiência sobre quando eu comecei a fluir, né, nos dons. A gente tinha uma africana na igreja, a Liane, não sei quantos se lembram dela, e eu acredito que Liane foi uma bênção na minha vida nessa área, porque era uma mulher que fluía muito nos dons, né? Quem lembra da Liane, é incrível como ela e o Henrique fluíam nos dons, né? E assim, foi eles que me incentivaram muito, essa questão de fluir nos dons. E aí, eu lembro que no primeiro dia eu disse, Liane, mas como eu vou saber o que está passando na minha cabeça, se é de Deus ou se não é, né? E ela disse, o Espírito Santo vai te mostrar. E aí eles estavam comigo na sala e eles começaram a orar pela minha vida. E aí, foi incrível que começou a vir algumas imagens na minha cabeça e eu consegui identificar que não era de Deus, aquelas coisas, entendeu? O pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, a questão, porque os dons, ele divide os dons, certo? São 9, ele divide em 3 categorias, certo? Só para falar sobre isso, já que ninguém está fazendo pergunta. Os dons de revelação, certo? A primeira categoria, que são os dons do dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Essa é a categoria dos dons de revelação, tá? Os dons de poder é a fé, o dom de operação de milagres e os dons de cura, certo? Essa é a segunda categoria dos dons de poder. E os dons vocais, que ele chama, tá? Isso é uma divisão que o pastor Luciano Subirá faz, tá? A Francisca fez uma pergunta, a gente vai já responder, Francisca, tá? Vou guardar essa tua pergunta aí. E os dons vocais, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, tá? Ele faz essa divisão, né? E é importante, eu terminei de falar sobre o negócio tá. E aí ele fala sobre essa questão de quando saber se é Deus ou não, né? A questão a gente sabe que os profetas do Antigo Testamento, eles também eram chamados de vidente. Por que eles eram chamados de vidente? Porque eles tinham visões, certo? As visões, elas podem ser dadas, você acordado por um vislumbre, você tem essa questão dessa visão, né? E você também tem por sonhos. Tem muita gente que tem visão em sonho, né? Deus dá um sonho. E também, eu quero até falar sobre isso, que eu já fui muito insábia sobre esse negócio. Às vezes Deus me dava um sonho e como eu via no sonho e olhava para a situação da pessoa e achava nada a ver, eu dizia, isso tem nada a ver. E começava a falar com quem eu encontrava.
Não é isso, você tem que orar. Se Deus te deu um sonho, ore para saber o que Deus quer fazer com aquilo. Se você precisa falar com a pessoa, se você precisa só orar, então ora, porque Deus muitas vezes dá sonhos para as pessoas, ele fala muito sobre sonhos, né? Inclusive, até tem uma brincadeira que eu falo, que Joel, né, lá quando fala que derramarei nos últimos dias, que derramarei o meu espírito, né, que os jovens terão visões, os velhos sonharão. Você tá sonhando, você tá ficando velho. Mas, então, a gente precisa... Tá. Então, ele fala sobre isso. Francisca, eu acredito que eu vou estar mais ou menos respondendo, mas escuta aí. Sobre saber se é de Deus ou não, tá? Então, muitas vezes essas visões, elas vão vir por sonhos, ou você vai ter lá a visão, né? Você vai realmente ver aquilo acordado, ou então vai vir por um testemunho interior, que é o que o pastor Luciano Subirá fala, né? E o Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso. Como é que eu vou saber fluir nos dons? Fluindo. É isso que ele fala. Você só vai fluir nos dons se você se exercitar. Se você orar, se você se dedicar a eles. Entendeu? Não tem fórmula mágica para isso. É buscar os dons e se exercitar. Eu queria só voltar na pergunta da Francisca. Deixa eu ver aqui. Alguém pode ter um dom e não entender? Pode, com certeza. Alguém pode ter um dom e não entender, Francisca. Justamente nessa questão que eu estou dizendo. Você não busca entendimento dentro da palavra, você simplesmente sabe que Deus te deu aquele dom, mas você não negligencia, como está lá em 1 Timóteo que a gente leu. Você sabe que você tem aquele dom, mas você simplesmente negligencia. Né? E é isso. É mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou deixei alguma? Eu fiquei... eu acho que eu não falei do resto da experiência, né? Eu falei tanto e não falei. Tá. E aí eu tava lá, eles estavam orando comigo e começou a vir imagem na minha cabeça. Era incrível que eu conseguia discernir exatamente o que era de Deus, o que não era. Não sei explicar para vocês, assim, com palavras, realmente foi algo que eu senti. E naquela hora, ela orando, eu disse, eu estou conseguindo identificar perfeitamente agora o que é de Deus e o que não é. Pelo testemunho interior, que é o que o pastor Luciano Subirá fala, né? Então é isso, você só vai... Para você fluir nos dons, você tem que orar, se dedicar, e aí Deus, você vai aprendendo, se exercitando, né? É igual tudo na vida, né? A gente sabe que eu, pelo menos, eu tenho essa facilidade. Quando eu treino alguma coisa, quando eu vou para a prática, né? Quando eu pratico, eu aprendo muito mais do que quando eu só estudo, né? Então, realmente você vai... Às vezes você tá lá fluindo, você nem imagina que fluiu. O Luciano Subirá fala muito sobre isso, ele desmistifica essa questão, que ele diz assim, que ele conta cada testemunho que ele diz assim, ele começa a duvidar, sabe? Mas ele diz que assim, o fluir do dom é algo natural, é algo normal, mas o resultado lá na frente é que é extraordinário. Né? Quando você escuta, meu Deus, você falou isso, é exatamente, né? Então, realmente o resultado do dom que é extraordinário. Se você já tem, mas tem medo, eita, aí a gente vai lá para 1 João, né? Que fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo, né? Então a gente precisa não ter medo, porque o 1 João, ele é bem claro, né? Ele fala assim, que aquele que tem medo, ele não foi aperfeiçoado no amor, né? Então, 1 João, deixa eu ver exatamente onde está. Aqui, você vai ler 1 João 4, do 13 em diante, ele fala sobre isso, tá? Que o perfeito amor lança fora o medo, né? Que aquele que teme, ele não foi aperfeiçoado no amor, né? Isso que João fala. A gente é orar para que esse medo vá embora, que esse medo não é do Senhor, né? Porque realmente vai ter situações, especialmente quando a gente lida com espíritos maus, né? Aí
complica um pouquinho, né? Para algumas pessoas dá um medo, né? Às vezes dá medo do diabo acusar, né? Mas a gente precisa encarar, né? E saber que realmente é o Senhor que está na frente, né? O Espírito Santo que vai te mover. Indicação de livro sobre o tema. Gente, eu sou muito assim, né? Vamos dizer assim, eu acho que eu só leio uma pessoa, só falo sobre uma pessoa, mas Luciano Subirá. Ele tem um livro sobre o falar em língua, né? Inclusive, ele fala. Eu vou depois botar lá no grupo, pedir para a Bruna, eu vou pesquisar, Bruna, eu vou te mandar para você botar lá no grupo essa questão desses seminários. Inclusive, eu sempre digo para meu esposo que é o sonho da minha vida, eu ainda vou para essa conferência do Espírito Santo. É o sonho da minha vida. Gente, é incrível, mas eu vou um dia. Esse ano, inclusive, é lá no sul, aí tá muito longe, né? Aí quando tiver mais para perto, vai ser em agosto. É uma conferência do Espírito Santo que é o pastor Luciano Subirá que ministra, né? E ele fala muito sobre essas questões. Então, tem muito vídeo na internet, tem muito vídeo no YouTube das conferências do Espírito Santo, né, dele ministrando, e tem essa que eu sabia, porque a gente fez uma célula, vocês lembram? As meninas da célula, que antes de eu ir embora, a gente teve uma célula na casa da Fernanda, que a gente já assistiu, você acho que você lembra disso. E fala, então ele tem essas ministrações dos dons do Espírito Santo, né, que são muito legais, muito top mesmo, e faz a gente tirar muita dúvida, tá? E é isso, gente. Eu acho que se a gente deixar, a gente fica o dia todo falando, porque sobre dom. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu acho que não. Porque o negócio foi tão bom, tão esclarecedor, que ninguém ficou com dúvida. Amém. Você não sabe como eu orei. Deus, faz que seja assim. Tô nervosa aqui. Thaís, muitíssimo obrigada por tua disponibilidade, por seu coração. Eu acredito que você é o referencial para muitos na nossa igreja, né? Mesmo de longe, a gente está perto. É verdade. Esse tempo, porque tem pra ti. Espero vocês no próximo Dove School, que será sábado. Nesse agora? Sábado já. A gente vai ter um com a pastora Vânia e a Cris Miller. Eita, Glória! Então, eu espero vocês, vai ser um tempo muito bom. Tá a história para encerrar, eu sei que tu que ministrou, mas tô com saudade de te ver orando. Amém. A irmã da Vânia colocou um livro aqui, tá? Qualquer coisa, anotem aí, ó. Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Não sei se pronuncia assim, gente. Mas fala sobre batismo e plenitude do Espírito Santo, tá? Capítulo 39, ó. Tem uma dica aí de livro. Obrigada. Tá? Amém, amém. Ai, gente, eu amo muito vocês. Para mim é um prazer muito grande. Mas, Deus, muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, porque nós sabemos que o Senhor que ministra, o Senhor que esclarece, é o teu Espírito que ensina, que nos guia a toda a verdade, Jesus. Eu oro, Senhor, que o Senhor crie em nós uma sede e uma fome, Pai, pela tua presença, Senhor. Pelos teus frutos, para que nós possamos gerar frutos, Pai, do teu Espírito nas nossas vidas. Eu oro que todo aquele que está assistindo essa live, Senhor, que tem dificuldade em certa área, em frutificar em certa área, em nome de Jesus, que cada um possa tomar uma decisão, Senhor, para pedir ajuda a Ti, Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, aquele que está conosco até a consumação dos dias, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor é santo, declaramos que o Senhor é santo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e que nós possamos ter discernimento, Senhor, na questão dos nossos dons, que nós possamos ter sede e fome para entrar, Senhor, nesse avivamento que o Senhor está nos convidando, Pai. Amém. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado, um término abençoado, Pai, e nós te entregamos todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Thaís.
Eu tô com saudade de Também! vocês! Eu tô Um empolgada. beijo. Um beijo, tá? Até a... Eu amo, Fernanda, eu te amo. Eu amo vocês tudinho. Foi muito bom, Thaís. Muito bom mesmo. Muito bom, Obrigada. muito bom. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.